Ok. Bom dia a todos. Hoje começamos com problema de conexão, mas vamos para frente, que isso faz parte. Hoje, então, estamos com o Valdir novamente, né? Temos hoje o discurso do analista, um encontro bem importante. Então, vamos passar a palavra para o Valdir. Valdir, podes iniciar. Bom, pessoal, então, deixa eu ver como é que eu faço aqui para eu... Pronto, para eu ver a minha tela. Então, bom dia. Esse é mais um encontro desta jornada, onde temos a intenção de discorrer sobre a clínica e a política a partir dos discursos do Lacan. Quem vem acompanhando, eu acho que já conseguiu ter uma boa noção dos discursos, mas sempre temos que retomar, de preferência, a partir de outros aspectos não abordados, não é? Hoje, então, a gente vai focar no discurso do analista, mas é sempre necessário falar dos 4 discursos para falar de um deles, como vocês já viram, né? O tema das revoluções discursivas, ele é fundamental. Então, como eu sempre faço, queria perguntar se alguém tem alguma questão de saída. Se não houver, eu inicio a minha apresentação. Vocês têm textos, né, disparadores, como sempre. Principalmente o texto da Silvia Amigo, onde ela discute os discursos a partir de um caso clínico. Então, quem não teve a oportunidade de ler, pode ler depois, porque é muito interessante. Bom, então, não havendo questões de saída, vou iniciar aqui, vocês podem interromper assim que acharem necessário. Bom dia, bom dia. Sim, Cleiton? Então eu vou aproveitar um trecho da Silvia, né, para a gente começar o jogo. Inclusive ela é argentina. Ah, é. Você que está na Argentina agora. Gostei bastante desse trecho, quando ela vai falando do semblante do analista. Qual é o trecho, Cleiton? Agora você me pegou porque o texto está fechado aqui. Mas ela vai, antes de iniciar a apresentação do caso, ela faz algumas analogias, né, com o brincar da criança, né? Vou falando o que eu lembro, tá? E aí ela, com isso, ela vai discutir, né, qual que é o nosso papel ali de analista a partir do discurso, né, do analista, né? Aquele que não sabe, aquele que aceita a suposição do saber que vem do analisante, né? Mas que não incorpora esse suposto saber, né? Então ele está ali com uma função de disparar um brincar, um jogo, né? Que é o jogo na qual o analisante, ele terá que vivenciar, né? Percorrer, né? Basicamente. Sim, a questão do semblante do objeto que o analista faz, né? Este objeto que o analista
incorpora como semblante é o objeto do próprio sujeito. Isso que a gente tem que ter em mente, né? Objeto que ele em nós projeta. E a partir desse semblante é que a gente trabalha no discurso do analista. Mas eu tenho que lembrar que o discurso do analista, ele se coloca num horizonte para nós. Ele não está posto de saída, né? Isso é importante. Vejam, aproveitando essa deixa do Clayton, a partir do texto da Silvia, eu adianto aqui, né, um trecho de fala de uma analisante. É uma analisante que, inclusive, o caso eu escrevi, né? Foi o primeiro grande caso que eu escrevi, que consta na minha tese de doutorado, aliás. Nesse trecho, me parece que ela dá a ver o que é esse semblante. Nesse momento, é claro, ela já estava aqui com mais de 4 anos de tratamento, né? Então, vejam como alguém que, inclusive, é leigo em psicanálise, descreve, não é, esse semblante. Ela diz o seguinte: eu acho que ouvir é diferente de escutar. Eu acho que isso que fazemos aqui, não sei se estou certa, é escutar. Você me escuta. Quando eu falo com as pessoas lá fora, elas me ouvem e falam comigo. Aqui é diferente. Eu falo e você me escuta. Você, para mim, é como se fosse inanimado. Eu não te conheço. É como se você fosse uma vozinha que, dentro da minha cabeça, me ajuda a falar as coisas que eu preciso falar. Então, vejam como uma analisante, a partir da sua experiência, descreve essa posição de semblante do objeto que, ao longo do tempo, a gente vem a ocupar, né, para um analisante. Mas eu vou retomar aqui rapidamente os 4 discursos para focarmos no discurso do analista. Os discursos, eles sempre se iniciam pelo primeiro, né? E o primeiro é o discurso do mestre. No discurso do mestre, temos, no lugar da dominante do discurso, que é o lugar do agente, o próprio mestre. A gente viu na aula sobre o discurso do mestre que, nesse discurso, há uma coincidência entre o lugar e o termo, né? E isso não é qualquer coisa. O lugar do mestre, que é o lugar do agente, e o significante mestre coincidem. O mestre, ele esconde uma verdade. A sua verdade, recalcada, é a sua dimensão de sujeito, né? Ele esconde o seu desejo. Ora, quando o mestre esconde uma dimensão faltosa, a sua dimensão faltosa, ele aparece como poderoso. Então, ele agencia o outro a partir do poder. Ele toma o outro como saber, né? Saber fazer algo, um produto que ele, mestre, irá se apropriar, né? E esse outro que produziu, ele é expropriado. Bom, isso no laço social, né?
Então, aqui pode ser o caso de uma relação de poder, de trabalho no capitalismo, né? O trabalhador aqui, que nesse caso tem o saber fazer, faz um produto que ele não obtém, né? Fica para o capitalista. Mas a gente viu também que o discurso do mestre, ele é o discurso do eu, o discurso do ego. Bom, vocês sabem que em 1917 o Freud afirmou, né, o que para ele foi a terceira grande ferida narcísica no amor próprio da humanidade, né? Ele diz: o eu não é mestre em sua própria casa. Então, a descoberta do inconsciente operou essa ferida narcísica. Porém, o sujeito neurótico é justamente aquele que não quer saber do inconsciente, né? E que, portanto, tenta se apresentar como mestre em sua própria casa. Então, o neurótico, ele esconde, ele recalca o seu desejo, a sua divisão. É isso que vimos, basicamente, a respeito do discurso do mestre. Vimos que a cada giro de discurso, cada giro de 45 graus, temos um discurso. Do discurso do mestre, um giro de 45 graus, chegamos ao discurso da histeria. Mais um giro ao discurso do analista. E mais um giro ao discurso da universidade. Então, já entrando no tema específico do discurso do analista, no contexto de uma análise. Boa parte das vezes, os sujeitos chegam para nós, na clínica, no discurso do mestre, né? Quando eles podem até estar incomodados com algum sofrimento, mas de uma tal forma em que a sua divisão psíquica ainda está recalcada, né? Mas vejam, a chegada na clínica no discurso do mestre, ela é mais comum quando os sujeitos nos chegam encaminhados, né? Geralmente pelo médico. Então, o médico dá ao sujeito, geralmente, um diagnóstico, né? Eventualmente, já medicaliza esse sujeito e ele nos chega na clínica, né? Encaminhados. Nesse momento de chegada, até em função da medicalização, e aí eu digo medicalização em dois sentidos, né? Tanto no sentido do fato do sujeito ter recebido um remédio, quanto no sentido do fato do sujeito ter recebido um diagnóstico, né? Então, remédio e diagnóstico instalaram mais ainda esse sujeito no discurso do mestre. A química medicamentosa ajudou a fechar o inconsciente. O diagnóstico dado pelo médico também, não é?
Então, vejam que o trabalho nosso, nesse momento, nesse caso, nesse exemplo, é muito mais difícil. Teremos que operar a abertura do inconsciente, ou seja, a subida do sujeito do lugar da verdade para o lugar do agente. O Lacan chamou isso de estericização do discurso. Ele diz que a entrada em análise só pode se dar a partir do discurso da histeria, não é? Bom, geralmente esse sujeito chega, não é? Ele fala uma ou duas coisas e fica em silêncio, esperando de nós o saber, né? Ele, como mestre, nos colocando no lugar do trabalho daquele que lhe dará um saber, né? E como objeto. Bom, e aí é todo o trabalho nosso de fazer esse sujeito falar para, à medida em que ele vai falando, essa divisão vá aparecendo. Então, vejam, é muito raro o sujeito nos chegar já no discurso da histeria. Isso às vezes acontece, né? É quando ele não teve a sua questão tamponada, seja pela química, seja pelo saber do outro. Então, nesse caso, ele chega apresentando a sua posição de sujeito dividido. E vejam o que está na causa, ou na verdade, do seu sofrimento. O objeto A, aqui representando a angústia. Mas, num primeiro momento da instalação do discurso da histeria, que a gente pode chamar de estericização, como diz o Lacan, nesse primeiro momento, o sujeito nos toma como mestre ainda. Mestre que nos dará o saber. A diferença desse tratamento do outro como mestre para o tratamento no discurso do mestre, como eu expliquei anteriormente, é que aqui ele já está a um passo de se deslocar. No exemplo anterior, ele estava mais distante, não é? Bom, vimos também que, aqui no caso, a palavra que caracteriza o discurso também se modifica. É a demanda. A palavra que nomeia esse laço social. Ele demanda do mestre um saber, mas já numa posição de apresentar a sua divisão, né? A gente viu, quando tratamos do discurso da histeria, que dependerá do analista sustentar essa posição, mas não responder desse lugar, para que esse significante mestre não seja mais encarnado nele, analista, e sim os próprios significantes da história do sujeito, né? Então, eu nomeei, a partir do Lacan, esse segundo momento no discurso da histeria de historistericização. Vejam como é interessante
que o Lacan, no texto Função e Campo da Fala e da Linguagem em Psicanálise, ele diz: o que ensinamos ao sujeito a reconhecer como seu inconsciente é a sua história. Então, a historistericização é essa aglutinação entre discurso da histeria e história do sujeito. Bom, se eu disse que é raro o sujeito chegar no discurso da histeria no modo histericização, é mais raro ainda o sujeito nos chegar no discurso da histeria no modo historistericização. Porém, por mais raro que isso seja, eventualmente isso acontece. E eu queria mostrar para vocês uma síntese de primeira sessão com uma analisante onde isso aconteceu, né? É uma analisante que eu atendi eu terminei de atendê-la, né, já há mais de 6 anos. Ela ficou em tratamento 5 anos comigo. É um caso que alguns de vocês já devem ter ouvido falar de mim. O nome aqui é fictício, né? Vejam bem. Como é interessante a forma como ela mostra o que é um sujeito chegando, né, no discurso da histeria, nesse modo historistericização. Quem dera, né, a maioria dos analisantes já chegassem na posição de analisante. Então, vejam, a maior parte dos sujeitos nos chegam na posição de paciente. Aqui é a relação médico-paciente típica, né? Paciente é aquele que espera receber algo. Analisante é aquele que analisa. Então, vejam, um sujeito chegando já com o que a gente pode chamar de pré-interpretação do próprio sintoma, né? Ela já chega mais ou menos implicada na própria história. Então, vejam como o nosso trabalho, nesses casos, infelizmente raros, e não à toa eles são raros, né? Eles são raros por causa da sociabilidade que temos, que é capitalista. Então, ela chega, senta e diz: doutor, eu vim aqui porque o meu passado está voltando, né? Ela me chamava de doutor, eu a atendi no contexto do Sistema Único de Saúde, né? Onde é muito comum os psicólogos serem chamados de doutores. Eu estou aqui não porque eu achava que precisava de psicólogo. Eu estou aqui porque eu quero ser o centro das atenções para o meu marido e para o meu enteado. Pensarem: nossa, a Isabel foi no psicólogo, né? Isabel é o nome fictício dela. Isso é assim desde que eu era criança. Eu sempre fui uma criança doente, mas doente para chamar a atenção. Por exemplo, se eu fosse na sua casa e você me oferecesse uma bolacha, por mais que eu quisesse, eu não aceitaria, para ficar doente. Eu sou assim. Eu faço da vida das pessoas um inferno. Eu manipulo as pessoas para, no final, sair como a vítima. Eu não vivo a minha vida. Eu vivo em função de sempre querer ser o centro das atenções.
Desde quando eu era criança, meu pai me mimou demais. A minha mãe só me maltratou, mas hoje eu vejo e penso: será que ela me maltratou tanto e foi por causa de mim mesma? Eu lembro de uma vez, minha mãe fez um omelete para todos nós e ela fritou um ovo para ela comer. Eu quis o ovo que ela fritou para ela, mas hoje eu vejo que não era porque eu queria o ovo, mas porque era o dela. E com isso eu fiz o meu pai fazer ela fritar um ovo para mim. Hoje mesmo eu fiz carne de porco e eu sei que o meu enteado não gosta. Aí o meu marido pediu para eu fazer um bife para ele. E me veio essa lembrança do passado do ovo. Isso tudo é um inferno para mim. Eu já acordo de manhã maquinando as coisas. Eu penso em como fazer as coisas para manipular os outros e no final eu sair como a coitada. A coitada, eu perguntei, né? A coitada, desde pequena. Eu sempre queria ser o centro das atenções, para ser a mais doente. Às vezes até fala em me matar, mas não que eu queira me matar. É só para ver se eu sou importante. Aqui mesmo, eu estou falando tudo isso, mas quero que o Senhor sinta pena de mim. Não quero mais viver assim. Quero me livrar disso. Quero poder viver a minha vida e não o passado. Bom, e aí a sessão se seguiu, né? Então, vejam, isso que essa analisante relata já na primeira sessão, na maior parte das vezes, demoramos meses, às vezes adentramos a mais de um ano, né, para ajudar um sujeito a chegar nesse ponto, que é quando podemos dizer que a análise propriamente dita se inicia. Nesse ponto em que o sujeito já está no discurso da histeria, no modo historicização, ou seja, relembrando, né, fatos da sua vida, fatos esses que serão S1s, para poder mudar o sentido desses fatos, né? Então, vejam, uma análise não muda o passado, uma análise consegue mudar o sentido dos fatos do passado, né? À medida em que o sujeito vai falando desses acontecimentos, ele vai juntando uma certa quantidade de saber inconsciente. Uma coisa muito importante na psicanálise é o estatuto do saber da psicanálise. Esse saber da psicanálise, ele é relativo tanto ao analista quanto em relação ao analisante. Vocês sabem que existe um conjunto de conferências do Lacan que foram juntadas e nomeadas justamente como o saber do psicanalista.
São aulas que o Lacan proferiu no tempo do seminário 19, né? Alguns, inclusive, chamam essas conferências de seminário 19-2. Então, vejam, no discurso do analista, que será uma revolução de discurso do discurso da histeria, Isabel, pode desligar seu áudio, por favor? Isabel Câmara. Obrigado. Então, no discurso do analista, a primeira coisa a notar é que o sujeito vai para o lugar do outro ou do trabalho. E o saber, ele estará no lugar da verdade. Bom, então eu ia dizendo que o saber da psicanálise, ele é relativo tanto ao analista quanto ao analisante. Do lado do analista, o saber se chama ignorância douta, né? Que é esse saber que sabe o seu limite. E o seu limite ético é o de não poder saber pelo outro. Então, sujeito suposto saber quer dizer isso, quer dizer que o analisante, ele supõe o saber. Veja um detalhe. No primeiro momento da análise, lá no discurso do mestre, quando o sujeito nos chega, ou até no discurso da histeria, no modo ainda estericização, nesse momento de chegada, o saber é suposto no analista, né? Mas o analisante ainda espera que o analista lhe dê esse saber. Quando o analisante se instala no deslocamento entre o discurso da histeria, no modo historicização, né, para o discurso do analista, e ele fica basculando entre esses dois discursos, nesse momento, esse saber suposto não é bem ao analista. Esse saber suposto é suposto no próprio inconsciente, onde está o objeto, que é o objeto da fantasia do sujeito, né, ao qual o analista faz semblante. Bom, essa suposição de saber é aquela da analisante que eu citei no início, que descreveu para ela, né, o que era a diferença entre escutar e ouvir. Então, vejam, a interpretação em psicanálise. O Lacan, ele vai dizer o seguinte em relação a isso. Bom, eu iria ler a citação literalmente, mas agora eu perdi aqui a página. Mas o Lacan, ele diz mais ou menos o seguinte, que a interpretação em psicanálise é o saber no lugar da verdade.
E a gente tem que entender o que quer dizer isso. O primeiro entendimento dessa frase é a definição de sujeito suposto saber, não é? Que eu acabei de dar a vocês. Que é o fato de que o analista, na posição de semblante, não atua com o saber que ele sabe, o saber dos livros. Ele suspende o seu saber para que o saber do sujeito advenha na relação entre S1 e S2. Ora, como é que esse saber do sujeito advém? Então, eu ia dizendo sobre a especificidade do saber que advém em análise. O Lacan diz o seguinte, aqui no seminário 19. Da análise, há uma coisa que deve prevalecer. É que há um saber que se extrai do próprio sujeito, no lugar do trabalho. No discurso analítico. É do tropeço, do ato falho, do sonho, do trabalho do analisando, que resulta esse saber, né? Esse saber, este não é suposto. Ele é saber, migalha de saber. Sobre migalhas de saber. O que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer que esses S1s que o sujeito vai trazendo em análise, mas veja um detalhe, né? Esses significantes, esses representantes dos quais ele fala em análise, alguns deles serão lembrados na própria análise. Outros não serão necessariamente relembrados ou desrecalcados. Eles já estão para o sujeito. Porém, no contexto da análise, essas lembranças que o sujeito não esqueceu, elas reaparecem com as suas cargas afetivas, né? As cargas afetivas é que acabaram tendo outros destinos e que serão reconciliadas, né, essas cargas afetivas a esses significantes. Então, essas migalhas de saber, Lacan vai representar com o matema do enxame do sentido, ou enxame de significantes, melhor dizendo, né? Já falei dele aqui para vocês e vamos retomá-lo. Essa quantidade de representantes, de significantes, que o sujeito vai associando ao longo do tempo do tratamento, elas vão se somando, né? Porque é isso, esse saber de migalhas, né? É isso que a gente tem que ter em mente. É isso que opera a análise ao longo do tempo de um tratamento. Então, a gente tem que estar ciente disso, de que é isso que opera. E é difícil sustentar esse lugar de não saber, né? Principalmente com aqueles sujeitos que demandam muito esse saber. Então, por exemplo, quando um ato falho acontece em análise, né? Vejam, o saber do analista está em suspenso. Ele não vai interpretar, ele, analista, esse ato falho. Ele vai pedir para o sujeito falar, associar a partir desse ato falho, né? Nessa associação, às vezes na mesma sessão, às vezes numa outra sessão,
pode ser na próxima, mas pode ser algum tempo depois, eventualmente o sujeito traz um sonho que terá relação com esse primeiro S1, essa primeira formação do inconsciente, né? Bom, quando o sujeito nos traz um sonho, qual a nossa ação como analista? É pedir para associar. O sujeito continua associando. Eventualmente, naquela mesma sessão, associando aquele sonho, um outro significante aparece. Um sentido diferente de algo aparece. Agora vejam, eventualmente, esse sentido diferente que apareceu por causa da associação, das associações feitas a partir de um sonho, esse sentido diferente vai levar a um próximo sonho do sujeito ao longo da semana, né? E a partir desse sonho, muitas vezes o sujeito nos diz, eu não sei nem por quê, mas depois desse sonho, algo muito importante mudou em mim, né? Eventualmente ele nos fala de um sintoma específico que se esvai, ou até que diminui bastante. Ele não se esvai, mas diminui bastante. Ele pode nos falar de uma decisão importante que ele conseguiu sustentar, que ele vinha querendo sustentar, mas não conseguia, né? Nesse momento aqui. Então, a gente diz que esse S1, né, ele seria o quarto numa sequência, mas aqui é só um exemplo qualquer, poderia ser o quinto, poderia ser o 10º, né? Enfim, qualquer sequência, mas aqui, sendo o quarto no exemplo, esse S1 ele aparece como um significante que faz ponto de basta na relação com os significantes anteriores, né? E por que a gente diz que, nesse momento, houve ponto de basta, cujos efeitos a gente observa, né, nos exemplos que eu dei. Diminuição ou desaparecimento de um sintoma, ou uma decisão importante tomada, ou até a elaboração de um luto importante que o sujeito não vinha conseguindo fazer, né? Ele é um ponto de basta porque a somatória dessas mudanças quantitativas de saber inconsciente, lembra a expressão do Lacan, né? Migalhas de saber. Essa somatória, ela opera uma mudança importante no conjunto dos saberes inconsciente do sujeito. Então, aqui o Lacan coloca o S2, né? E ele fecha esses parênteses numa tema. O fechamento desses parênteses quer dizer esse ponto de basta. E muitas vezes o Lacan diz que a psicanálise é uma experiência dialética, né? E a gente precisa entender o que isso significa. E em muitos momentos ele vai falar da homologia com o campo marxista, justamente por isso, né? Por que a psicanálise é uma experiência dialética? Isso que ele descreve nesse matema do significante mestre como um enxame de significantes é nada menos que uma das leis da dialética, né? A lei de transformação da quantidade em qualidade. Ou, né, outra forma de nomear essa lei da dialética é a lei dos saltos qualitativos, né?
Então, são pequenos saltos quantitativos que, somados, operam um grande salto de qualidade para o sujeito, no sentido para o sujeito, sentido inconsciente, mas não apenas. Isso tudo aqui são processos inconscientes, né? O sujeito mesmo, ele não consegue teorizar isso. Ele não consegue dizer por que ele melhora. Mas nós, como analistas, temos que entender, né, o que acontece. Então, vejam, tudo aquilo que o Freud falou nos seus termos, o Lacan tenta formalizar matematicamente. Então, ele tenta formalizar de um modo o mais científico possível, por meio de fórmulas, né? É claro que não tudo da psicanálise é formalizável, é matematizado, ou matematizável, né? Mas o Lacan teve a preocupação de extrair um mínimo de formalização. Por quê? Justamente para que a psicanálise não saísse da sua estrutura, do que ela tinha que ser. Bom, vejam, nesse exemplo que eu dei de somatória, né, desse saber de migalhas, que somados operam um salto qualitativo, esse processo ele pode se dar muitas vezes ao longo da análise. De modo que esse S1 aqui, num próximo segmento dialético, será o primeiro de uma cadeia, né, de um novo conjunto de significantes que virão. Agora, o próprio processo analítico como um todo também pode ter essa estrutura, onde esse último significante que opera um ponto de basta será o ponto de basta da própria análise do sujeito, né? Que, enfim, termina sua análise. Bom, termina aquela análise, o que não quer dizer que, eventualmente, ele não possa precisar de reanálises, né? Claro, aí mais pontuais, mais circunscritas. Então, basicamente, é o que eu preparei para vocês hoje. Posso te fazer uma pergunta antes de você? Você deu uma retomada e aí você deu o exemplo do discurso do Mestre quando falava do médico, né? Foi isso mesmo? Tá. A minha confusão, que parece uma coisa simples quando eu leio, mas aí depois que passa a leitura, se eu vou lembrar disso, eu confundo muito facilmente, é o discurso do Mestre com o discurso universitário, porque para mim parece a mesma coisa. Eu queria que você falasse alguma coisa, algum significante, sei lá, para eu conseguir separar melhor essas duas coisas, que para mim é a mesma coisa. Na prática, entende? Na teoria até tem alguma diferença, mas se eu penso na prática, eu não consigo ver grandes diferenças entre um e outro. É isso. Se você quiser falar depois também, fique à vontade. Bom, esse já é o momento de dialogarmos, né? Diferenciar um pouco mais o discurso do mestre e o discurso da universidade. Na prática, né? Porque na teoria você disse que entende, mas na prática nem tanto. O discurso do mestre, na prática, no exemplo que eu dei, do médico,
Mas vejam, a gente diz médico, mas é todo e qualquer trabalhador de saúde que se situe no discurso médico, né? O discurso médico, o Jean Cravot, ele discute como sendo aquilo que bascula entre discurso do mestre e discurso da universidade, né? E todo e qualquer trabalhador de saúde pode se colocar no discurso médico sem ser médico. Então, um psicólogo que opera a partir do poder e do saber, ele está dentro do discurso médico. Essa relação médico-paciente, relação autoritária. É autoritária porque no discurso do mestre, que é o discurso, nesse caso, do poder, o outro aqui é agenciado a partir de uma ordem, de uma prescrição, né? O senhor, a senhora tem que fazer de tal forma, não pode comer tais coisas, né? Tem que comer tais outras coisas. Então, quando há uma prescrição, há um agenciamento a partir do poder. Agora, quando o médico ou qualquer outro trabalhador de saúde mental agencia o outro a partir do saber, no caso aqui, o saber diagnóstico, dando ao outro um DSM, por exemplo, né, que é um diagnóstico, ele atua a partir do discurso da universidade, né? Esse saber, que é um saber de mestre, vejam aqui o mestre autor, que está recalcado, porque não importa quem produziu esse saber diagnóstico, importa o próprio diagnóstico, né? Esse diagnóstico objetaliza o sujeito, e o produto desse agenciamento é o recalque da dimensão inconsciente, da dimensão de sujeito. Então, basicamente é isso. Quando damos alguma ordem, alguma sugestão, estamos agenciando no discurso do mestre. Quando dizemos ao analisante, ou melhor, ao paciente, um diagnóstico ou uma interpretação hermenêutica, a partir do nosso saber, estamos agenciando ele no discurso da universidade. E aí, pessoal? Continua sendo difícil. Mas a gente pode pensar o discurso do mestre, por exemplo, como um professor que, em lugar de ouvir, ele declara. E a gente pode pensar o discurso da universidade como aquele lugar que não ele diz o que é e não abre para pensar o que é. Posso pensar desse modo? Eu estou pensando em lugares que a gente viveu, né? Então, a universidade, ela declara o que é. E não importa quem disse, importa que é aquilo. Por exemplo, num curso de Direito, você tem as dogmáticas. E aí você tem que seguir a doutrina. E você não pode questionar essa doutrina. É aquilo. Então, é o diagnóstico. É aquilo que você tem que seguir. E aí, a gente pode pensar no discurso do mestre, na figura mesmo do, por exemplo, um professor, em que ele se expõe como a figura de saber, mesmo referenciando, mesmo fazendo alguma ponta com relação a isso, ainda está difícil. Eu gostei muito da pergunta da Mariana. Cláudio, eu pensei num exemplo aqui,
muito idiota, mas vamos lá, posso falar, né? A minha filha, eu tenho uma filha, por exemplo, se eu pedir para ela escovar os dentes, né? Se eu mandar ela escovar os dentes, pedir não, se eu mandar ela escovar os dentes, e ela me questionar, e eu falar, escova os dentes porque eu sei que é melhor para você. Isso é o discurso do mestre. Se ela for escovar os dentes, ficar teimando, que acontece bastante, e eu falar para ela assim, filha, você tem que escovar os dentes, porque senão as cáries vão comer os seus dentes, explicar para ela, teoricamente, o motivo dela escovar os dentes. Isso é o discurso universitário. Isso. Ai, que bom. Você entendeu, você deu dois Ai, exemplos. que bom. Discurso Fiquei do muito mestre feliz e discurso agora. da universidade. Ganhei sábado agora. Obrigada. Vejam, esses discursos têm seus lugares, são necessários, né? Já discutimos outras vezes. O problema não é um ou outro discurso. O problema é a fixação em cada um deles, ou em um deles. Até a fixação no discurso do analista. Poderíamos supor, né, a loucura de uma mãe que começou a estudar psicanálise, né, e não entendeu muito bem, e ela querer agir como analista com o filho. Isso não vai dar boa coisa, né? Então, nem o discurso do analista seria bom que ele fosse o único e exclusivo. Valdir, eu entendo, desculpa que eu tô sem imagem aqui, tô sem pijama, sem pijama não, com pijama e tal. O seguinte, ai, Deus. Eu entendo o discurso universitário como o discurso da burocracia, sabe? Eu sempre entendi assim. Sabe aquela burocracia da universidade, que você chega na universidade, aí tem que ir num lugar, aí depois, não, agora você vai para outro lugar, porque esses papéis são lá no outro lugar. Aí, essa lógica da burocracia, que aparece tanto na universidade, quanto, enfim, qualquer lugar que seja muito burocrático, eu entendo que tem a ver com esse discurso, entende? Porque não é um mestre ali em si, é um saber já instituído institucionalmente, que foraclui o sujeito, entende? Então, a forma mais fácil de ver, assim, para mim, o discurso da universidade é pela via da burocracia. Não sei se eu estou equivocada, assim, não estudei tanto isso quanto você. Mas uma outra coisa que eu queria te perguntar é porque bem no final da sua fala, deu um lapso aqui na minha internet, que você estava falando sobre o final de análise dentro desse contexto do discurso do analista, que foi como você terminou, na verdade, e cortou aqui para mim. Então, se você pudesse rapidamente só retomar, eu te agradeceria, tá? Obrigada. Sobre a burocracia como exemplo do discurso da universidade, sim, é uma das formas de entender esse discurso. Inclusive, o próprio Lacan menciona. Claro, ele diz nos seus termos o que os próprios críticos marxistas já diziam, né? Nos seus termos da teoria dos discursos, que a Revolução Russa, né, sob o comando do Stalin, desembocou na burocratização do Estado e, portanto, no estabelecimento predominante do discurso da universidade, né? E é justamente isso que aconteceu nessa revolução traída. Porque, vejam, o saber burocrático, estatal, totalitário, no caso, né? Ele objetaliza o sujeito e recalca ele, né? Ao objetalizá-lo. E aqui tem o mestre que não pode ser questionado, como no exemplo que o William deu, né? Esse saber universitário, que não permite questionamento, ele causa o sujeito, ou melhor, ele produz o sujeito, mas como recalcado. E o efeito disso só pode ser, bom, na melhor das hipóteses, né? Só pode ser a revolta. É por isso que os movimentos estudantis
são movimentos revoltosos. Claro, eu mencionei a União Soviética, mas tudo isso que aconteceu lá é o que acontece na democracia liberal sob a qual vivemos, né, todos os dias. Mas aqui aparece, para nós, na aparência, aparece como não ocorrendo, pelo menos não muito. Mas isso é tema para o nosso último encontro. Esse finalzinho que você perdeu aí, Tauana, bom, de preferência eu poderia falar de novo dele de um modo diferente, né? Não sei se consigo. Mas eu só mencionei que esse processo de ponto de basta, que se dá em pequenos trechos da análise, esse esquema pode ser usado para ler o próprio processo analítico como um todo, onde esse último significante ele vem como ponto de basta da análise como um todo. Então, era só isso que eu havia dito sobre o fim de análise. Valdir, Oi, Márcia. quando você coloca o S2, aí o S1, S2, esse S2 seria a cadeia de significantes? Porque o Lacan ele usa, né, o S1 e o S2 de formas diferentes durante o ensino dele. E tem uma outra coisa também que eu queria colocar, que me capturou a hora que você falou, é a questão da reanálise, né? Será que é uma reanálise ou seria uma outra etapa da mesma análise? Eu acho que é no mesmo sentido, Márcia. Porque a análise é sempre a mesma, não é? Quando você muda, inclusive de analista, a sua análise é a sua análise, ela é sempre a mesma. Se você chega no final de análise, mas depois aparece uma determinada angústia, você volta para a análise, né? Mas assim, eu entendo que é a mesma análise. Assim, essa palavra reanálise, sabe, que ficou assim, sabe quando entra meio quadrada assim no meu entendimento? Não sei, é uma coisa que, né, se você pudesse falar um pouquinho, não estou dizendo que não é isso ou que é isso, é que me pegou a hora que você falou essa palavra. Sim, sim. Bom, as palavras são sempre precárias, né? E essa aí, Uhum. para você, soou mais precária do que o comum. De fato, o Freud falou em análise terminável e interminável, né? Uhum. Existe Uhum. sempre aquela análise que eventualmente terminamos num tempo da nossa vida. Às vezes terminamos com aquele analista, aquele ou aquela analista, né? Chegou no limite a transferência com aquele. Uhum. Às vezes, imediatamente já vamos buscar outro. Às vezes damos um tempo, não é? Uhum. Claro, se somos analistas em formação, não podemos nos dar ao luxo de ficar muito tempo. Uhum. Até há uma diferença entre a análise de pessoas não analistas em formação comparadas com pessoas que são analistas em formação, né? Os analistas em formação já têm que saber que preciso ir um pouco mais à frente dos analistas, ou melhor, dos analisantes que não são analistas, né? Para ocupar o lugar da poltrona como analista, é isso que lhe exige a psicanálise. Mas, de fato, talvez não seja a melhor palavra, né?
mas alguma questão pode se colocar para qualquer um de nós em outra etapa da nossa vida. E isso pode precipitar em nós um retorno à análise, né? Uhum. Agora, a sua primeira questão, qual era mesmo? A questão do S1 e S2 que você coloca. A questão da matêmica lacaniana é bem complexa mesmo, porque, inclusive, Porque ele muda, né, Valdir? O S1 e o S2, ele fala de forma diferente desses Sim, matemas. Mas com o tempo, a gente vai, a partir do estudo, né, introjetando esses detalhes. Inclusive, vejam bem, esse matema aqui, que ele traz no seminário 20, no seminário 16, ele aparece de outra forma, mas é o mesmo. Se vocês pegarem a aula 3 do seminário 16, ele está lá trabalhando com a teoria dos conjuntos, né? E ele faz assim, ele coloca o S e o grande outro. Aí ele faz... Mas vejam, é o mesmo matema. Aqui o significante, esse S é o significante 1. E o A aqui, o grande outro, é o S2. Não é? Porque, vejam, S2 é igual ao grande outro barrado. E por que S2 é o outro barrado? Porque o outro, vejam, o outro barrado é nada menos que todos os significantes menos um que foi extraído. Né? Esse significante extraído era aquele primeiro significante da completude, que, na metáfora paterna, que nada mais é do que S2 sobre S1, esse significante da completude, ele foi extraído do outro, né? E agora, vejam, a sua questão me dá a oportunidade para explicar isso. O simbólico é o conjunto de todos os significantes menos um, e esse um, ele fica a todo momento não, né? Eventualmente, ele passa por esse buraco. Só que ele passa, ele chega, mas logo sai. De modo que a estrutura é sempre faltante, né? Então, o sujeito, na dimensão criativa, é sempre esse sujeito que está sempre renovando o lugar desse buraco faltante. Então, quando passa esse S1, vejam ele passando aqui várias vezes ao longo de uma análise. Quando passa, um pequeno deslocamento acontece. Vejam, muito bom. Isso aqui é o pensamento abstrato tentando dar conta da realidade concreta, né? Mais uma vez, por isso que a psicanálise, tal qual o materialismo histórico, é uma praxis, é uma experiência dialética, né? O Marx falava do abstrato e do concreto. A gente só acessa a experiência concreta mediante a abstração. Então, isso tudo aqui é o pensamento abstrato tentando dar conta da experiência de análise, né? Mas eu ia dizendo que o que é um sujeito no discurso do analista, se não um sujeito na sua produção criativa?
quando estamos na vida, na melhor das hipóteses, na posição desejante, criativa, estamos aqui. Então, eu ia dar o exemplo de um sujeito falando, né, da passagem desse S1 aqui. Então, a Cristiane precisa me colocar como host. Cris, consegue aí? Você sabe me Precisa colocar? como apresentador, vão. Tem essa opção aí? Não sei como faz aqui, tu tens que me dizer, porque não tenho ideia. Você vai nas participantes, né? Procura a mim. Ah, tá, os participantes ali. Uhum. Aí você tem que colocar no 3 pontinhos. Deixa eu ver aqui. Tornar anfitrião, é isso? Pode ser também. Ah, mas você está gravando, né? Acho que vai atrapalhar aí. Tá, eu tenho a opção aqui, destacar Não para... vai mudar nada. É só transferir mesmo. Será? Vai continuar gravando. Tá, então eu vou colocar tornar anfitrião. Pode ser. Ah, ótimo. Então, vejam. Deixa eu ver se eu aqui consegui. Vocês estão vendo a minha tela, né? Sim. Então, como o poeta descreve a sua produção? Eu escrevo sempre quando eu posso, quando eu tenho um papel na mão, às vezes eu estou no ônibus, assim, vem uma ideia, não tem lápis nem papel, aquilo voa, não volta mais, é chato mesmo, né? Mas, em geral, eu escrevo em casa, à noite ou de manhã. Então, era só isso, né? Ele diz, eu estou no ônibus e me veio uma ideia, né? Algo da criação apareceu em mim, apesar da minha intenção. Ora, não é parecido na análise, quando o sujeito está associando e uma migalha de saber lhe aparece, do inconsciente, mas vejam, só aparece porque tem alguém lá ocupando essa posição de não resposta. Ele não entra no diálogo, o analista. Então, isso ajuda o sujeito a ficar no lugar do trabalho para que essa migalha de saber apareça. O saber científico também é dessa ordem, né? É da ordem da criação, da ocupação provisória, da passagem do S1 como saber novo, em movimento, pelo lugar, pelo buraco faltante da estrutura simbólica. Obrigada, viu? Esclareceu bem. Mais alguém? Temos um tempinho, eu acho. Eu só queria saber se a gente tem mais um encontro. Sim, temos um último encontro. Eu tenho pergunta para o próximo, para hoje não mais. Mas a questão que você colocou no início, Mariana, ela é bem importante a gente ressaltar que os 4 discursos têm a importância, né? Cada um deles. E o mais interessante para um sujeito e também para uma sociedade seria a passagem, né? O deslocamento entre esses 4 discursos. Porém, a gente vai falar disso no último encontro, então, e já falamos um pouco, vou repetir, porém, essa sociedade, esse modo de produção sob o qual vivemos,
a gente tem a prevalência dos discursos da mestria, né? Discurso do mestre e discurso da universidade, ou seja, do saber e do poder. E temos pouco espaço para a crítica e para a criação. Então, com isso, a gente vai encerrando, né, a atividade de hoje. Valdir, posso colocar só mais uma coisinha? Sim. Em relação ao discurso capital. Você diz, o que você falou agora por último? Que nós temos que existe uma impossibilidade de criação, é isso? Uma dificuldade na criação. E quando você colocou as suas últimas palavras, isso daí está relacionado com o discurso do capital, que é aquele que não faz laço nenhum. Isso, a gente vai trabalhar mais, principalmente ele, no próximo e último encontro. Ah, ok, então, tá bom. Para adiantar um pouquinho, a gente vai ver que discurso do mestre e discurso da universidade estarão em função do discurso do capitalista, né? Uhum. E, por isso, discurso da histeria, que é o discurso da crítica e da demanda, e discurso do analista, que é o discurso, se quisermos a expressão do próprio Marx, né? O discurso do trabalho no modo artístico, no modo arte, como ele diz, esses dois últimos discursos, eles têm muito pouco espaço dentro do capitalismo. Agora, até isso a gente vai ver, o fato de que até a criação, ou o espaço que se dá, pequeno que seja, né, para a criação no capitalismo, é uma criação em função do próprio capitalismo. É a arte para o mercado, né, como disse o próprio Lacan. Sublimação para o mercado. Bom, então acho que é isso, pessoal. Sônia, vamos encerrando. Ok, então, vamos agradecer, então, Valdir, né, por esse trabalho de hoje, pedindo desculpa ao pessoal por esse problema de conexão que tivemos hoje, né, mas é o real chegando aí, né, às vezes a gente tenta de todos os jeitos e tem que achar a criatividade para o melhor jeito hoje foi esse, né, da gente poder contar com a ajuda do William, depois com a ajuda da Cris, né, e é bom porque, né, a gente desliza aí para trabalhar no conjunto. Então, nós teremos o próximo encontro no dia 18/6, quando o Valdir vai falar do discurso do capitalismo, bem importante, né, vai ser esse último momento, porque como ele já deu agora uma pequena prévia, né, é um discurso que não faz laço, mas ao mesmo tempo nos enlaça o tempo todo de querer sair deste laço do discurso capitalista, né, e às vezes é muito difícil. Então, acho que vai ser realmente um encontro muito importante. Estão todos convidados, né? Mantenham a mesma informação de ID e senha, gente, porque não muda, tá? Então, se vocês quiserem já deixar salvos aí para vocês, vai ser sempre essa mesma informação